investigativo rochoso. Estou aqui com Davi Rubson. Agora Davi era um jovem e teve uma visão de Deus que mudou dramaticamente sua vida. Conte-me sobre essa visão, Davi. Eu tinha 30 anos, tive uma fome que era tão forte em mim, na época era ultrapentecostal, ou seja, fomos pegos em algumas coisas que eram muito legalistas e pensamos que se fizéssemos essas coisas agradaria a Deus e nos aproximaríamos dele, mas eu fiz tudo deles, tudo o que me disseram para fazer, eu faria, eu levaria minhas joias muitas vezes para uma guerra, se essa fome dentro de mim fosse tão forte. Às vezes, eu sentia que ia morrer, sim, a sede que ninguém parecia saciar. Sei que tenho tanta fome de conhecer a Deus, melhor a Deus e de conhecê-lo depois de seu poder, só. Quero que você saiba que lemos a Bíblia, mas na igreja cristã comum ela está tão distante que é quase como um livro estrangeiro no que diz respeito à realidade. Sim, eu lembrei-se nesta fome, qualquer coisa que alguém me dissesse para fazer, se prometesse que eu poderia ter mais de Deus, eu pararia e faria o que eles disseram. Alguém me perguntou como você foi batizado. E eu disse que eles disseram que o problema é seu. Um deles disse: ah, problema seu. Você não está andando no poder. Olhe as joias que você está usando, eu as tirei em cada caso antes de ficar impotente e depois fiquei impotente, mas depois dessa visão e acordei e esperava ver o quarto da mesma forma. Normalmente foi a unção que me acordou e abriu meus olhos. Não foi o quarto, foi uma visão e eu estava em uma reunião sentado do lado esquerdo. Um homem estava oficiando, ele eu conhecia como meu serviço, ele está pronto para entregá-lo para mim. A atmosfera estava tão densa com o poder de Deus que havia pessoas em cadeiras de rodas por toda parte e eu sabia que era meu culto. Então ele diz: agora nosso evangelista, e ele olha para mim. Eu começo a me levantar e ele se vira e olha para a cortina e uma linda jovem sai de trás da cortina e assume o culto que ela ministra. O poder ficou tão denso que todo mundo saiu das cadeiras de rodas. Então ela olha para mim e diz que um de vocês homens falhou no ministério e toda a multidão desapareceu. Éramos apenas eu e ela e eu sabia que era eu e vim, é claro, quem mais estava lá quando a multidão realmente montou o vídeo. Na verdade Deus estava dizendo que eu tenho esse trabalho maravilhoso para você fazer, mas você não vou acertar. E então quando ela disse que esse de vocês falhou e toda a multidão desapareceu, quando eu acordei eu disse para minha esposa: ou saia disso, a unção. Eu disse nadar na pia. Eu disse que não me importo, eu não posso mais viver assim. Simplesmente não posso. Então pedi demissão do meu emprego. 2 semanas depois, me vi em tempo integral, sem ter para onde ir, nenhum lugar para pregar. E foi quando, ao mesmo tempo, o apito do miinho soou, desci e me tranquei em um quarto de oração de 8x8 na igreja e eu não sabia como orar. Sim, eu realmente não sabia sobre orar em línguas. Por causa disso, a santidade a qual pertenço, que disse que você só poderia orar em línguas, o que é uma linguagem sobrenatural. Sim, está escrito na Bíblia. Vá em frente. Eu só poderia orar em línguas quando isso viesse sobre você e unge-se durante um culto. Então eu realmente não sabia que você poderia simplesmente orar em línguas como uma linguagem sobrenatural de edificação para construir. Você está em Deus. Então desce para o quarto de oração na mesma quantidade de horas que ia trabalhar. Pensei que se eu me reportasse ao quarto de oração e simplesmente me tranquei e comecei a orar em línguas e orar em línguas, não mesmo sabendo que era legal, nem mesmo sabendo o que me faria apenas sobreviver às horas que cometi por curiosidade. Você sentiu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Não nos
Primeiros 2 ou 3 meses, como você pôde continuar fazendo isso por 2 ou 3 meses sem nada acontecendo? Eu simplesmente sabia que não poderia viver do jeito que estava e que é novidade que se eu me entregasse a Deus, pensei que se continuasse fazendo isso em algum lugar ao longo do caminho, ele viria, você sabe que ele viria fazer alguma coisa, ele iria me encontrar e eu me lembro de uma garota descobrindo o que eu estava fazendo e vindo bater na porta e dizendo que você estava sentindo alguma coisa e eu disse que na verdade estou e ela disse o que eu disse com um queixo muito cansado no garganta seca e ela diz com licença, tenho que ir, é isso, adeus, mas eu não pararia e só para dizer que você sabe que isso foi há 25 anos e apenas 2 anos atrás, em nossa viagem à Índia, tínhamos 500.000 de pessoas lá em uma oração em massa. Os dentes de 5.000 pessoas foram preenchidos com prata e ouro. Os 5 Você ouviu que os dentes de 5.000 pessoas foram preenchidos com prata e ouro. Você impôs as mãos sobre eles também. Como isso aconteceu? Apenas orei para que o Espírito do Senhor descesse sobre mim e eu simplesmente levantei minhas mãos e comecei a adorá-lo e ele falou comigo sobre milagres criativos e eu orei por toda a multidão. 500.000 e disso os 5.000 receberam, e isso sem contar as pessoas que eram cegas e coxos e não podiam. Não conte o que aconteceu com alguns deles, eles vêm correndo na frente, andando e vendo e testemunhando, muito menos as pessoas com dentes que estavam se aglomerando para testemunhar. Perdemos a raquete. Você percebe que poderia ter desistido depois de um mês orando por não sentindo ou vendo. Não desista, acredito que há alguém nos observando agora que está pronto para desistir. Não desista, porque a vitória está logo ali. Estaremos de volta em um momento e você estará. Vou descobrir milagre após milagre após milagre e descobrir que Davi diz que não é especial, ele aprendeu a chave para a intimidade com Deus. Estaremos de volta depois disso. Música. Olá YouTube, senhorita Bob. Mr. Bokia é uma palavra hebraica que significa família. Este é Sid Roth. Bem-vindo ao meu mundo, onde é naturalmente sobrenatural. Se você foi abençoado por este programa, inscreva-se e clique no sino para não perder um único episódio de seu Sobrenatural. Música. Embora eu tenha trazido o repórter investigativo, estou aqui com Davi Rubson e esse cara tinha um tal que esqueceu que não sabia o que fazer a respeito, então ele disse, eu sei o que vou fazer, vou trabalhar para isso. Deus, vou trabalhar 6 horas por dia. Quando soar o apito da fábrica, entro na oração e quando soar de novo, almoço e volto de novo. E no final do dia, quando as pessoas terminam com a equipe da fábrica, vou terminar e vou orar na linguagem sobrenatural o tempo todo. Passa um mês, nada acontece. Passa um mês e meio, nada acontece. Passa 3 meses e Davi Rubson foi a uma reunião e algo muito estranho aconteceu. Davi, a mesma mulher que descobriu o que eu estava fazendo, veio e bateu na minha porta. Ela disse, você sabe que há uma testemunha leiga na cidade? Eu disse, o que é isso? Ela disse, bem, é uma igreja que realmente tem um abraço falando em línguas, mas eles são vindo de todo o estado e eles vão se encontrar e você gostaria de ir para a reunião? E eu disse sim, você sabe. Porque eu aproveitaria, faria qualquer coisa naquele momento. Eu disse, Deus, isso é um motivo legal para ir a algum lugar. E então eu disse que vou correr para casa e me trocar e vim para a reunião. Então quando cheguei não sabia que a mulher que me colocaram ao lado tinha chegado de muleta e estava aleijada no quadril porque cheguei tarde e então eles me colocaram no chão. Fiquei todo animado porque aqui estava eu com pessoas de verdade, pessoas vivas estavam ao meu redor. Você sabe que eu fiquei preso por 3
meses você está pronto para explodir. Sim, no homem estava pronto para dar um pequeno estudo bíblico na reunião em casa e estou sentado lá e estou tão animado que alguém iria realmente falar a palavra. Eu estava perto de pessoas reais, você conhece. Então eles trouxeram: ei, você quer um café? E eu disse que sim. Eles me trouxeram um café e estou tão animado que ele está pronto para falar quando chegar lá. Se as anotações dele seriam um pergaminho que teria rolado pelo chão. E então aqui estou eu sentado e ele começa: e sabemos que Jesus Cristo é o grande intermediário celestial entre as águas turbulentas da humanidade. É adormecer. Eu estava observando os pequenos anéis no meu café de excitação, que é puro tédio. Eu estava pensando que preferiria estar de volta ao quarto de oração no que eu me meti. E agora, neste puro tédio, até agora nada tinha acontecido realmente. Você sabe que eu ainda era puro tédio. Me virei e olhei para a senhora idosa ao meu lado e não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Ela está de mim para você e de repente pareceu que alguém colocou um raio-x entre nós que eu pude ver através de uma cavidade deteriorada no quadril. Foi o que pareceu para mim deteriorado, apenas escuros 5 ou 7 centímetros abaixo do osso. Eu estou olhando para aí e o cara já estava. Eu estava olhando para isso e pisquei muito pensando que isso iria esclarecer e não desapareceu. Então olhei em volta para ver se mais alguém conseguia ver, porque estava suspenso ali e todo mundo estava apenas agindo normalmente. Então eu disse: Senhor, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Em silêncio absoluto. Ele não me disse nada e mais tarde você sabe que eu destruí aquela reunião porque eles sabiam bem o que você fez. Eu pulei e orei por ela. Ela queria oração. O que aconteceu exatamente? Pergunte se você estava apenas um pouco ansioso. Eu fiquei um pouco mais tarde. Eu disse: Deus, você conhece você, por que você me deixou destruir aquela reunião? Então eles sabiam disso e ele me disse de repente que foi em uma reunião campal mais tarde. Ele disse: se eu não estava ouvindo aquele homem, por que eu deveria fazer você? Então ele me deixou destruí-los. Quero dizer, ela deve ter ficado chocada quando você sobe aí para começar a orar por Lilian. Eu me transformo em sua mãe. Você tem um problema no quadril. E quando eu disse eu simplesmente pulei do meu espírito tão alto que eu disse que é artrite. Ela disse: porque jovem, é isso que o médico me disse. E eu gritei: louvado a Deus. Ela vai, eu imploro seu perdão. Eu digo: quero dizer, ele vai te curar. Ela diz: eu imploro seu perdão. E eu digo: senhora, posso orar bem por você? A oração dela significou algum tempo no decorrer do meu dia. Inclino a cabeça e lembro dela, não de mim. Fui criado como pentecostal depois de um salto de santidade no fundo dos bancos. Cuspo e bolas de algodão estão gritando: você sabe? Então ela diz: porque sim, você pode. Eu pulei na frente dela, entrei meus joelhos. Eu agarrei as pernas dela e puxei ele na minha bunda. Você tem certeza que poderia ser preso? A água era mais ou menos assim, muito mais curta que a outra, sabe? E então fechei os olhos porque estava com medo ao ver outras pessoas orando, mas eu estava com medo. Você sabe, então eu fechei meus olhos e comecei, você sabe, minha oração mais difícil. Como eles me ensinaram a orar em santidade, você sabe, em nome de Jesus. Eu mal sabia que no primeiro Jesus ele apareceu e saiu e ela foi instantaneamente curada, mas eu sabia que não, eu não sabia que gostava de lutar com aquela pobre senhora. No chão, ainda estamos orando. Então o orador de língua de ouro que ele enviou seu associado para acabar com isso, ele veio correndo e eu olhei para cima bem a tempo de vê-lo. Tudo parecia em câmera lenta para mim. Ele estava atravessando a sala. Ele chegou lá bem a tempo e eu olhei para cima para ver o milagre. Em vez de interrompê-lo, ele o derrubou, quero dizer.
Ele disse, ei, ele não conseguia nem falar, então. Naquele momento o orador estava encerrando sua mensagem com qual é a sequência de eventos mais notável que poderia ser atribuída ao fator Deus em sua vida e ele está associando isso aqui. Bem, eles tentaram dizer a ela que Deus não fez essas coisas, mas era tarde demais. O que ela disse? Ela pulou da cadeira, começou a dançar e correu e pegou sua muleta e começou a bater nas pessoas com ela. Pecado. Porque você não obrigado ensolarado, acho que aquele espírito era contagioso. O que ela realmente curou, sim, Senhor, disse naquela tarde eles tiveram um banquete. E eu machuquei meus problemas porque agora eles machucarão meus sentimentos porque eles não me convidaram é compreensível, mas ela se levantou no banquete da tarde e disse ao estande do hotel pela manhã quando ela terminou ela gritou, e o que ele fez por mim ele fará por você, e o que ele fez por ela ele fará por você, e vocês dois podem caminhar nestas profundezas de poder sobrenatural. Vou te mostrar como. Não vá embora e já volto. Davi, o que aconteceu com você? E esta é a coisa mais maravilhosa que aconteceu com você. Pode acontecer com qualquer um que tenha fome de Deus. Você até fala agora em idiomas que nunca foi instruído. Diga-me sobre isso. Enquanto eu continuava a orar em línguas e o poder continuou a aumentar e a reunião começou a acontecer como no exterior quando, a propósito, naquela noite em que ele encheu os dentes de 5.000 pessoas com prata e ouro, são 200.000 rindos nascidos de novo. Isso é poder e uma noite e nós calculamos a média. Eu insisti naquela semana, naquele ano tivemos 4.000 nascidos de novo por semana. Diga-me um idioma que você falou e que nunca foi instruído em japonês. Como você sabe que era japonês? Porque havia um missionário no Japão que falava japonês e eu estava exortando a multidão e ensinando-os, e ele disse: espere um minuto, e ele veio e disse: você sabe que está fazendo isso em japonês? E ele começou a traduzir francês, russo, espanhol. Isso com certeza é melhor do que o idioma escola, mas estamos falando de uma linguagem sobrenatural. Se você nasceu do alto, se você disse a Deus que está arrependido de seus pecados, pediu a Jesus para perdoar seus pecados, seja o Senhor da sua vida e viva dentro de você. Se você não tiver, não fiz isso, faça isso agora. É urgente. Vamos orar para que você fique tão cheio do Espírito de Deus e fale em línguas desconhecidas. E quando você fala nessas línguas desconhecidas, a Bíblia diz que seu espírito é edificado. São espíritos como um músculo e serão cada vez mais fortes, como Davi diz. Agora vou pedir a Davi para orar para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e fale em uma linguagem sobrenatural. Você faria naquele dia. Você veio para o reino, você nasceu de novo e recebeu a natureza dele. O que você recebeu é a natureza de Deus que pode ser ensinada por Deus. Então o que ele fez então? Tornou o Espírito Santo disponível para a igreja quando você nasceu de novo. O que aconteceu com o seu espírito, que é você, mas o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, e quando ele vem, ele é uma pessoa, seu espírito humano como outra pessoa, e quando você é batizado, isso acontece com você. Quero dizer, realmente acontece com você. Então quando você pede a ele para entrar seu espírito, o Espírito Santo literalmente entra dentro de você, e a primeira coisa que ele quer fazer é orar por você. Então ele começará a criar esta linguagem sobrenatural que veio até você do céu, e nesta linguagem ele orará para a sua vida pessoal, para a sua compreensão da palavra e para o desdobramento absoluto do plano de Deus para você. Ele orará nesta língua por você, além de sua fé e além de onde você anda. Então ele literalmente
Cria essa linguagem sobrenatural dentro de você e no momento em que ele fizer isso, sua língua literalmente começará a moldar as próprias palavras que ele está criando dentro de você. Então, quando eu começar a orar por você, o que vai acontecer é que o Espírito Santo entrará dentro de você e em sua boca e língua vai começar a moldar essas belas palavras. Quando isso acontecer, apenas prenda-se e comece a pronunciá-las, e você não apenas será cheio do Espírito Santo, mas também terá línguas, a linguagem sobrenatural, para sua própria edificação pessoal. O Espírito Santo será literalmente capaz de orar por você. Então prepare-se para receber agora mesmo, porque quando orarmos, ele irá segui-lo para fora do céu. Você sentirá que ele o saturará, e quando o fizer, suas bocas vão querer falar essas palavras. Apenas cedam e fale. Agora, prepare-se para receber. Apenas feche os olhos, abra as mãos com as palmas para cima apenas para o Senhor enquanto você está recebendo, e prepare-se agora. Ó Pai Celestial, em nome de Jesus, agora mesmo para a sua glória, batize-os no Espírito Santo e traga aquela linguagem sobrenatural do Espírito deles agora mesmo. Pai, batize-os, receba o Espírito Santo, receba o dom de falar em línguas agora, enquanto ele está em você e você o sente agora. Apenas comece a se render e a falar aquele sobrenatural falar. Será uma segunda natureza para você muito em breve. É sim, apenas comece isso, apenas comece a ver Koala agora Basia e eu vejo o narguilé. Vamos ver Oshorin agora stand um dos doente de rama curso uma cadência segura em Dome que ele é na verdade, dizendo pelo Espírito. Enquanto eu traduzo, ele disse ele está dizendo, prenda-se a mim, meu filho, prenda-se agora. Alguns de vocês estão experimentando a presença de Deus agora, vocês conhecem sua experiência, mas não falaram esse idioma porque estão esperando por algo para assumir o controle da sua língua. Você faz o falar, o Espírito Santo lhe dá as palavras. Isso simplesmente não vem do seu cérebro. Se você começar a dizer a Deus o quanto você o ama, apenas comece a falar em voz alta o mais rápido que puder. Isso não acontece, vem da sua mente, vem do seu espírito. Velho Omarra, Senhor Toriyama. Friamente, Obadiah, povo de Kosovo, Bonala, até agora, não. Há um grande derramamento da presença de Deus sobre você agora. E Davi, você falou sobre uma paz sobrenatural. As pessoas estão experimentando uma paz sobrenatural.